Hoje, antes de eu começar a continuar a contar a minha história, na verdade, eu quero conversar com você sobre o dia 28 de fevereiro. Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras e muitos dos cânceres do sangue e doenças hematológicas, né, são consideradas raras e elas compõem um grupo de patologia que afeta cerca de 13 milhões de brasileiros. É muita gente, né? Então eu quero deixar aqui o meu recado para que você se conscientize as pessoas ao seu redor, preste atenção no seu organismo, preste atenção no seu corpo, ele dá sinais, né? Se você vê que alguma coisa não está bem, se você está se sentindo às vezes cansado, alguma coisa que não está certo, vai para o médico, pergunta, questiona, né? Quanto antes é diagnosticado, melhor a chance de cura, né? Melhora o tratamento. Então, faz a sua parte, ok? Eu quero continuar então contando a minha história para você, né? Eu fui uma dessas que descobriu um tipo de linfoma raro. Como eu falei no vídeo anterior, eu estava internada, sem diagnóstico, com suspeitas, mas sem saber o que era. E eu passei por uma biópsia, uma cirurgia. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia, eu nunca tinha ficado no hospital, então tudo isso foi muito novo para mim, foi muito assustador. E o mais engraçado de tudo isso é que eu recebia, hoje eu falo sobre isso rindo, mas na época não foi nada engraçado. Eu recebi as notícias daquilo que ia acontecer comigo quando não tinha ninguém comigo, quando a minha família já tinha ido embora. Aí os médicos resolviam entrar no meu quarto e me dar uma notícia sobre algo que eu ia ter que fazer. E eles escolheram fazer uma biópsia desses linfonodos. Como os meus linfonodos, os que estão doentes, são localizados no fundo do meu abdômen, e seria uma cirurgia muito arriscada, o doutor que foi o cirurgião escolheu pegar alguns que estavam sadios, né, estavam mais aqui na região mais periférica, para fazer essa biópsia. E enquanto a gente passei pela cirurgia, fui me recuperando, continuava com o dreno de tórax, lá foi ficando eu no hospital. Isso vai dando uma agonia, né, gente? Você quer ir para casa, você quer ver a sua família, você quer ver os cachorros, você quer dormir na sua cama. Mas isso não era possível por causa do dreno de tórax. Eu era obrigada a ficar no hospital. Aquele líquido, né, ele não parava de sair. Com a dieta hipolipídica que eu comentei com vocês no vídeo anterior, ele começou a diminuir o débito, mas ainda existia débito todo o tempo. E passaram-se 34 dias. Nesses 34 dias eu fiz amizades, né? Eu conheci pessoas entraram no meu quarto, pessoas foram embora, isso mexia muito com o meu emocional. Toda vez que eu via uma pessoa ir embora, eu queria gritar e falar, me leva também, eu quero ir embora desse lugar, né? Embora eu estivesse sendo muito bem tratada, muito bem acompanhada, né? Assistida pelos médicos, eu queria ir para casa. Quem não quer, né? Quem está dentro do hospital e não quer ir para casa. Mas eu precisava esperar um diagnóstico. E esse diagnóstico chegou numa manhã de segunda-feira. Antes de ele chegar, havia-se a suspeita de que eu estava com uma doença rara chamada doença de Castleman. Essa doença, ela é muito rara mesmo, nem se sabia como ia ser tratado direito. Eu ia ter que passar por quimioterapia também, ia ter que fazer uma cirurgia, mas era tudo muito incerto. Eles iam pesquisar, a ponto de eu chamar a atenção da médica residente que me acompanhava para que ela fizesse o trabalho final dela em cima dessa doença. Ela ia acompanhar todo o meu tratamento para poder fazer o seu trabalho final da faculdade. E eu naquela coisa, e aí, o que é melhor? Né? Não se sabe. E numa segunda de manhã, ela entrou no meu quarto e me deu o diagnóstico. Mais uma vez eu estava sozinha e ela chegou para mim e falou assim, Carmen, foi confirmado, tá? Imunohistoquímica, porque eu passei por uma primeira biópsia, deu inconclusiva, né? O primeiro resultado da biópsia foi inconclusivo, então ela pediu uma imunohistoquímica para que fosse chegada a uma conclusão do que eu tinha.
E nessa imunohistoquímica foi achado que era um linfoma folicular no Hodgkin. Qual que é a diferença entre Hodgkin e no Hodgkin? Eu vou falar bem básico, né? O Hodgkin é aquele que tem células saudáveis e células doentes juntas. E o no Hodgkin, ele é considerado mais agressivo, porque ele não tem célula boa, ele só tem célula doente. E o meu era no Hodgkin. Então eu levei aquele susto, né? E eu fiquei olhando para ela e a médica disse assim: "Você vai ficar bem, né? Eu preciso ir ver meus outros pacientes, vai dar tudo certo, tem tratamento", e foi. E eu fiquei ali, né? Eu olhei para o lado, as minhas companheiras de quarto estavam chorando. A gente tinha criado um vínculo, uma amizade ali. Todos os dias à noite a gente orava a Deus juntas, né? E estávamos já algumas semanas juntas e elas se compadeceram ali do meu jeito e eu comecei a chorar e eu falei: eu vou andar, dar uma volta, né? E eu fui dar uma volta, fui parar lá em outro quarto onde tinha uma amiga minha também de hospital, a gente se conheceu no pronto-socorro, e eu contei pra ela e ali eu desabei a chorar. E ela falou: calma, calma, vai dar tudo certo, você é uma pessoa muito especial, né? Embora eu não enxergasse isso em mim, mas ela falou: você é uma pessoa muito especial e Deus é com você e vai dar tudo certo. Só que naquela hora eu vi a minha vida escorrer pelos meus dedos. Você não pensa que eu vou fazer um tratamento, eu vou ficar bem, eu vou, né, ter uma vida aí pela frente para viver. Você pensa assim: foi decretado, sabe? O final da minha vida. Pronto, acabou, tudo acabou. De uma hora para outra, tudo acabou. É muito estranho tudo que passa pela sua cabeça. É um misto de sentimento que vai. Você quer se agarrar à esperança, mas ao mesmo tempo aquilo fica martelando no seu ouvido. Essa palavra, né? Câncer. Você tem câncer. E embora a gente saiba que tem tratamento hoje, mas ela ainda tem um peso muito grande. E eu pensava assim: eu preciso me preparar, minha mãe vai chegar. E eu preciso contar isso para minha mãe de uma forma que minha mãe não vai entrar em desespero, né? Mãe é mãe. Você que é mãe, você deve saber do que eu tô falando. E eu tentei segurar o meu choro, eu tentei ficar calma. E quando foi logo depois do meio-dia, minha mãe chegou. Eu avisei a minha irmã pelo WhatsApp, falei pra ela: olha, foi confirmado, eu tô com câncer. E agora eles vão ver qual que vai ser, como que vão ficar as coisas, né? E a minha mãe chegou e eu consegui conversar com ela com calma, explicar para ela e ficar calma. E eles começaram então a providenciar a minha transferência de hospital para que eu fosse para outro local, porque ali não tinha o tratamento adequado. E aquele dia todo, sabe, eu recebi muitas visitas, foi um dia muito intenso, né, na minha vida, aquele dia do diagnóstico. Então eu chorei, eu ri, eu brincava, mas eu me desesperava ao mesmo tempo. Eu tentava me manter calma, mas por dentro estava tudo fervilhando. Mas foi. A minha irmã chegou, né, e a gente conversou. A médica voltou com um médico, né, ela era residente, então ela tinha um médico que era responsável por ela. E ele conversou comigo e ele falou sobre a transferência do hospital e falou que tudo ia ficar bem, né? E ele foi muito engraçado porque ele citou 3 versículos de 3 salmos para mim. Eu não lembro quais são esses versículos, mas ele citou. Não sei o que ele foi movido a falar isso para mim, e foram palavras que veio como um refrigério mesmo, né? E à noite, né, no final da tarde, já à noite, também veio um outro médico, né, o Dr. Ville, e ele falou para mim: por que você está chorando? Vai ficar tudo bem, você tem que manter a sua cabeça boa. E isso foi algo que eu levei durante todo o meu tratamento.
Ele me falou: fonte limpa, o corpo todo fica limpo. Se a tua fonte ficar doente, o teu corpo vai ficar doente. E isso é muito sério, né? Se você manter a sua mente, né, focada, com esperança, com fé, né, e em coisas boas, em pensar: eu vou passar por esse tratamento e tudo vai ficar bem, isso vai ajudar o teu corpo. Isso vai ajudar o teu organismo a se recuperar. Então eu levei essa palavra comigo e espalhei ela por onde eu passei. Eu quero terminar hoje por aqui, te falando que se você recebeu um diagnóstico de peso como esse que eu recebi, não perca a esperança, não deixe de ter fé, não deixe de acreditar. Faça o tratamento, acredite, e tudo que for preciso fazer para melhorar, faça. Câncer tem sim cura, tem sim solução. Então não esmoreça, não se deixe abater. Tenha fé nos médicos que são usados para te ajudar no teu tratamento. São anjos que Deus coloca nas nossas vidas. Tenha fé em Deus, ore, peça ao Senhor que Ele vai te ouvir. E como eu comecei falando sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, eu quero terminar também falando sobre isso. Não deixa, sabe, as coisas ficarem acontecendo no teu corpo e você se automedicando, você achando que não é nada, você achando que, vou tomar que algo vai passar e eu tô sentindo dor há vários dias, mas não deve ser nada. Não. Procura um médico. Eu não conhecia sobre linfoma, eu não conhecia nada sobre isso. O que me levou para o hospital foi eu senti que tinha alguma coisa errada comigo. E isso foi essencial para que fosse descoberto, para que eu tivesse um diagnóstico e para que eu iniciasse logo um tratamento. Então, tá aí a dica. Se conscientize as pessoas ao seu redor. Não deixe elas ficarem se automedicando. Aconselhe sempre a procurar um médico. Aconselhe sempre a fazer os exames que seja preciso. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus.